Seja onde você estiver, que Deus o abençoe, te conceda graça, saúde, alegria, ânimo, coragem, força e entendimento para enfrentar dificuldades da vida. Vamos orar. Senhor Jesus, conforme a tua graça infinita, meu Deus, e a tua infinita misericórdia, Pai, ajuda-nos em nossas dificuldades. Ajuda na dificuldade de cada um dos ouvintes, Senhor, pois só o Senhor sabe a dificuldade de cada um e sabe como resolvê-las segundo a tua misericórdia e conforme a tua sabedoria. Pai, perdoa nossas falhas e nossos erros e ajuda-nos para a glória de teu nome, Jesus Cristo, com perdão de nossos pecados. Amém. Hoje eu quero ler um texto que se encontra no livro do profeta Jeremias, e é um texto de grande importância para mim, e eu acredito que para você também. Isso porque envolve diretamente o nosso coração, os nossos sentimentos, né? Os nossos pensamentos, as nossas emoções, enfim, envolve as coisas metafísicas do coração, né? E todos sabem que o nosso coração é muito enganoso, né? E quantas vezes a gente não se próprio sabota, né? Pensando que está fazendo a coisa correta, não é verdade? Pois é, eu vou ler aqui só para nós termos uma ideia e discorrer um pouco sobre esse assunto. É Jeremias capítulo 17. Eu acho que é o 17 mesmo. Só para nós discorrermos um pouquinho e analisarmos o que o Deus Todo-Poderoso fala, né? Para o nosso benefício, claro. Bom, se você não vê como seu benefício, eu não posso fazer nada, né? Eu vejo, por isso que eu estou aqui transmitindo conforme o melhor do meu entendimento, né? Segundo o meu coração. Por exemplo, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, Deus diz assim, enganoso, no capítulo 17, no versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Veja que é o próprio Criador do coração, que é o ser humano, que está falando através do profeta Jeremias, seu porta-voz. Entende? Agora que me permita abrir um pouco uma janelinha aqui, um parênteses, né? E citar um exemplo aqui que eu lembrei agora, um caso, né? Estava na faculdade de processos químicos, e na ocasião tínhamos formado os grupos para discutirmos uma situação sobre, se eu não me engano, tinha sido na primeira aula de geologia. Então a professora passou para nós uma tarefa que era para nós formarmos grupos e discutirmos sobre quando foi que a vida surgiu, o universo surgiu, cada um seu respectivo ano, sabe? Quando o universo surgiu e assim por diante. E quantos anos cada um tinha, né, especificamente. Nosso grupo era formado por alguns, se não me engano, era 6 pessoas. Se não me engano, era só eu de homem, o resto tudo era minhas colegas, né, mulheres. E eu conhecia a teoria, né, teoria sobre a origem do universo, 13,8 bilhões de anos,
uns muda muito, né? Às vezes eles dizem entre 13 a 15 bilhões de anos, né? A origem da Terra, 4,5 bilhões de anos e assim por diante. Isso é o que diz a teoria, né? Aí eu disse com as colegas, eu disse assim, ó, essa é a teoria, mas eu não creio que ela é verdadeira. Eu não creio nisso. Mas, porém, também, vocês não vão crer no que eu acredito que seja a verdade, que eram os relatos bíblicos, né? Enfim, nós colocamos lá o conforme o que a teoria dizia, né? Aí a minha colega, uma colega minha, né? Na hora que ela estava colocando lá na lousa a nossa conclusão, eu reforcei, né? Eu falei, olha, não creio nisso aí e tal. Aí ela respondeu de lá, mas desde o momento quando eu soube que a Bíblia foi escrita por homens, que eu não criei mais nela. Ora, mas e a teoria? Vamos aqui raciocinar um pouquinho. E a teoria a qual nós estávamos estudando foi escrita por quem? Né? Eu conversei lá. Por homens? Então por que você crê? Eu falei, então você é tão crente quanto eu. A única diferença é que eu creio na Bíblia o que Deus falou. E você está crendo em coisas que homens falaram, né? Claro que aqui também foi homens, só que foi homens inspirados por Deus. Então, eu falei, então, sim, do ponto de vista de crer, você é a mesma coisa que eu. Você é tão crente quanto eu. Só que a minha fé está depositada em algo, um fundamento, né? Fundamento sólido, que é a palavra de Deus. Ok. Então, fecha parênteses. Bom, então nosso coração é enganoso. E por isso que nós vamos entender, por exemplo, o porquê o Senhor Jesus Cristo, né, sendo Ele o Deus feito carne, né, a manifestação do Deus invisível, que Deus é Espírito, né? Então, Jesus Cristo é a manifestação do Deus invisível, ou a encarnação, né? Que é Deus feito carne, né? Conforme a profecia de Isaías, capítulo 7, no verso 14, que diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ão por nome Emanuel, né? Chamar-lhe-ão por Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Então, a única diferença é que era Deus conosco, só que em forma de corpo humano, né? Em forma de carne humana, né? Então, quando ele estava nas praias da Galileia, exercendo seu ministério público e terreno, agindo como filho do homem, né? Agindo como se fosse um profeta, né? Agindo como um filho, propriamente dito, o qual ele não manifestou todo o seu poder, porque ele estava agindo, estava fazendo um papel de filho e não de Deus, né? Isso é interessante. Ok. Aí ele disse assim, falando para os... Eu vou até ler porque é interessante. Falando para os religiosos de então, né? Ele expressou para eles, na ocasião quando eles repreenderam os discípulos dele, porque eles não lavavam as mãos, né? Eu vou ler do início porque é interessante. É muito bom a gente discorrer calmamente sobre isso. A gente entender um pouco, né? Quão precisa é a descrição bíblica. É muito extraordinário. Pelo menos eu gosto disso, né? Na verdade, esse é o 15. A tradição dos anciãos. É isso mesmo.
Mateus capítulo 15, que se você quiser acompanhar comigo, né? Muito bem. Tá assim. Então, chegaram ao pé de Jesus um escriba e... Gente, eu tô aqui, tá meio escuro, vou ter que acender a lâmpada aqui. Talvez atrapalhe um pouco vocês aqui, mas eu vou ter que acender a lâmpada. Tá escuro. Pelo menos para mim, né? Que tá escuro. Agora melhorou. Mas vamos lá. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Olha só, é porque o judeu, né, aquele ritual, o judeu religioso, né, aquele ritual de purificação, de limpeza, né, então ele viu que, ele observou que para eles chegarem e falarem isso, é claro que eles tinham visto os discípulos do Senhor Jesus Cristo, nem preocupados com isso, né? Então eles foram até, em vez de ele falar com os discípulos em si, né? Eles foram até o mestre, né? Já que ele é o mestre deles, né? Então eu vou direto nele, né? Para inquirir. Em outras palavras, eles deviam estar pensando assim: será que é ele que está ensinando eles a não lavar a mão? Bom, o certo é que eles foram diretamente inquirir o Senhor Jesus Cristo. É que continuando a leitura, né? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Aí aqui o Senhor Jesus Cristo já deu um corte, né? Um corte com mansidão e humildade, mas com a profundeza que foi lá no coração deles, né? Lá no entendimento, lá na doutrina, lá no ensinamento, né? O Senhor Jesus Cristo falou: então vocês estão usando a tradição de vocês para invalidar o mandamento de Deus. Isso é muito grave, não é mesmo? Bom, para quem teme a Deus, isso é muito grave. Bom, porque Deus ordenou, continuando o verso 4, porque Deus ordenou dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Interessante, né? Esse morro de morte. Né? Vamos continuar. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Olha que absurdo, tá vendo? O mandamento de Deus dizia para honrar pai e mãe, e os religiosos estavam dizendo ao contrário, com o pretexto de oferta, né, de dinheiro. Pelo menos é o que eu entendi aqui, né? Pelo contexto dá para a gente perceber que é isso. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lembra da mensagem que eu tinha do profeta Jeremias? Que enganou o seu coração? Então eles estão com os lábios dizendo: ó Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu faço, ou pregando, ou cantando, né? Ensinando, né? E aparentemente isso dá uma visão de homem de Deus, né? Porém, o próprio Deus chegou para eles e disse: ó, vocês estão me adorando em vão. Será que essa mesma situação não se repete hoje de forma mais ampla e profunda? Sim.
Eu digo que sim, infelizmente, né? Aí vamos lá. Continuando. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Então veja bem, a partir do momento quando o ser humano começa a ensinar doutrinas que não são os mandamentos do Senhor, não importa quão sincero ele seja, ele não está adorando a Deus. Antes, está o adorando em vão. Ou seja, a adoração não está chegando até o Senhor Deus, né? O Senhor Deus não está recebendo essa adoração. Aí surge a pergunta: e quem está recebendo? Pense aí com você mesmo, né? Ok, vamos lá. Verso 10. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Agora aqui nós devemos voltar um pouquinho, né? Isso é interessante. Isso aqui na verdade, é uma coisa profunda que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Sabe por quê? Olha só. Lembremos das leis que ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, havia permitido para Moisés sobre a lei dos animais limpos e impuros. Você lembra disso? Pois é. O próprio Deus havia permitido leis de animais que Israel deveria comer e o que ele não deveria comer, né? Uns eram considerados impuros, outros de fato impuros. Aí aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo, quem contamina não é o que entra na boca. Em outras palavras, não existe nenhum animal impuro. Isso foi, na verdade, uma rasteira ou um golpe, vamos assim dizer, né? Na religião farisaica, na religião de então, porque toda a lei falava de forma diferente disso, assim, em sua estrutura legal, né? Pelo que está escrito, né? Aí ele continua. Agora, por quê? Vamos prosseguir. Verso 12. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Pois é. Isso foi um escândalo. O Senhor Jesus Cristo era uma rocha de escândalo para quem dele não crê, e uma rocha sólida, né, para quem crê nele. Os dois extremos, por incrível que pareça, são os dois extremos. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Toda planta. É muito interessante isso. Muito interessante. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ué, mas calma aí. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está falando de planta? Se os discípulos estão aqui dizendo que os fariseus se escandalizaram porque o discurso dele foi praticamente uma aberração do ponto de vista da tradição deles. Será que
planta são os homens? Bom, se são os homens, então que homens são esses que Deus não plantou? Pense nisso. Pense nisso. Vamos prosseguir. Verso 14. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então o Senhor Jesus Cristo disse, referindo-se àqueles fariseus, que eles eram plantas que Deus não plantou. E eles estão cegos. Em outras palavras, a planta que Deus não plantou é cega. Ela não tem entendimento de Deus. Bom, agora eu me lembrei de outra situação. Em outro diálogo que o Senhor Jesus Cristo teve também com os religiosos, isso está descrito, relatado em João capítulo 8, né? Principalmente ali a partir do verso 30, 28, 29, por aí. Aí eu vou citar só alguns versículos. Por exemplo, nessa conversa, o Senhor Jesus Cristo disse assim, quem ouve a minha palavra, quem é de Deus ouve as minhas palavras. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aí no verso 44 ele diz assim, vós sois filhos do vosso pai, porque ele foi homicida desde o princípio. Ele é pai da mentira e tudo que ele fala é mentira. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo disse claramente que aqueles religiosos eram filhos do diabo. Aquilo foi dureza religiosa. Planta que Deus não plantou. Pense bem, vamos pensar aqui. Planta que Deus não plantou, quando falou aos fariseus. Lá em João, ele chamou eles de filho do diabo. E aqui diz que eles eram cegos. Medite nisso. Vamos continuar. Verso 15. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Os discípulos não entenderam. Interessante que o Senhor Jesus Cristo falava em parábola, justamente, digamos assim, para que somente aqueles que lhe interrogassem, que quisesse de fato, tivesse de fato um grande interesse, chegasse até ele e perguntasse o que é aquilo. Aí aqui está ele, né? Ou seja, ele falava ao público em geral, para o público em geral, ele falava em parábola. Mas os discípulos, quando ele perguntava, né, ele ia lá e explicava. Geralmente isso é em particular, né? Vamos lá. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Interessante, né? O Senhor Jesus Cristo, apesar de ser autor e consumador da fé, aqui ele está repreendendo os discípulos por não ter entendido o que ele havia dito. Não é interessante isso? É muito interessante, não é mesmo? Mostrando que Deus, o Senhor Jesus Cristo, quer que a gente entenda claramente o que ele está dizendo. Entendeu? Bom, os discípulos não entenderam,
Aí no verso 17, o Senhor Jesus Cristo começa a explicar. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora. E está falando da comida, né? Comida natural. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. É interessante, né? Aqui ele está dizendo duas coisas: que o alimento que entra pela boca não contamina, mas o que contamina é o que sai. Aí a gente tem que voltar um pouquinho lá no princípio, onde o homem foi contaminado, né? E causou a morte, porque Eva acreditou na mentira da serpente, da mentira de Satanás, e praticou aquele ato com ela. E depois praticou o mesmo ato com Adão. E daí saiu Caim, filho da serpente, e Abel, filho de Adão. Então, a contaminação veio pela palavra de Satanás, que foi uma mentira, uma oposição totalmente contrária ao que Deus havia dito. É por isso que Jesus Cristo continua aqui, ó. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, que o Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, te abençoe, te guarde, abra seu entendimento para você compreender tudo isso e ter Ele como seu Senhor e guia para a glória de seu nome, Jesus Cristo. Amém.